Tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo porque teve muita discussão e eu acho que esse é o intuito mesmo do grupo, tá? Tem muita gente aí que está preocupado se isso pode atrasar a obra ou não, como foi o caso lá no Facebook. Eu até me propus aí a estudar novamente o contrato e conversar lá com a moça, explicar para ela que isso não tem problema nenhum, que a gente pode fazer esse tipo de coisa, tá? Vocês estão vendo aí que é a tela do meu computador, tá? De antemão já vou pedir já desculpa a todos, porque eu nunca fiz vídeo e pode ser que apareça algum erro, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa aqui que eu vou falar com vocês, ó, vai estar aqui, eu vou disponibilizar esse link aqui para quem quiser ter acesso à matéria, ler a matéria, tá? É uma matéria publicada pela revista Exame, eu acho que ela tem mais autoridade do que eu para falar sobre o assunto, tá certo? Eu resolvi fazer isso até porque eu vi alguns comentários aí com todo respeito, eu acho bom a gente comentar, né, trocar informações e tudo mais, e eu respeito a opinião de todos. Teve alguém aí no grupo do WhatsApp que disse que ele não concordava, e deu exemplo com a compra de um veículo, que a gente não vai na fábrica para verificar se o veículo, como que ele está sendo construído. Com todo respeito, né, é uma comparação que não, não cabe ao caso de uma compra de um imóvel, e aqui eu vou demonstrar o porquê. A lei que regula isso, que regula a implantação de um condomínio, é essa lei aqui, ó. É a lei 4.591 de 64, tá? Eu estou aqui no site do Planalto, então a lei está atualizada, tá certo? Quem quiser ir lá na lei pode ir lá olhar que vai encontrar isso que eu tô dizendo aqui, tá? Aqui ela dispõe sobre o condomínio, em edificações e as incorporações imobiliárias, tá? O que acontece? Se a gente for aqui no artigo 55 da lei, localizar ele aqui para mostrar para vocês, é onde fala sobre a fiscalização, tá? Então, chegar aqui, artigo 55, né? Vai falar que nas incorporações em que a construção seja feita pelo regime de empreitada, esta poderá ser a preço fixo ou a preço ajustável por índices previamente determinados. O mais importante para a gente aqui nesse artigo são os parágrafos, tá? E aqui vai falar aqui sobre a fiscalização, tá? Se você pegar aqui o artigo 3º, o parágrafo 3º, perdão, ele vai falar aqui, ó, nos contratos de construção por empreitada, a comissão de representante fiscalizará, esses representantes aqui é os moradores, tá? Fiscalizará o andamento da obra e a obediência ao projeto e às especificações, exercendo as demais obrigações inerentes à sua função representativa dos contratantes e fiscalizadora da construção. Então, assim, a construtora, quando os três primeiros compradores compraram, né, adquiriram ali o produto, ela já tinha que ter fomentado isso daqui. Isso aqui também é um dever dela. E ela não fez, tá? E assim, ela deveria ter feito, ter falado de que deveria ser formada essa comissão para representar, né? E conforme fosse sendo vendidas as unidades, os novos compradores iam tomar ciência de que existia essa comissão e poderia ter participar. Só que assim, ela não fez. Essa comissão, se você pegar até o parágrafo 4, ela vai falar que você pode fiscalizar até os reajustes, tá, da obra para ver se está tudo certo, que é o que a gente paga aí da evolução de obra. E não foi feito isso. Então, assim, por que não foi feito isso, né? Eu não vou entrar aqui no mérito se a construtora ela é, ela é, ela é boa ou não. Eu espero que seja boa. Afinal, eu estou adquirindo um produto dela, tá certo? Mas assim, a gente sabe que existe interesse em toda a relação, né? É, qualquer, qualquer empresário, independente do ramo, ele vai buscar o produto, né? Vai buscar produzir um produto, seja ele um apartamento ou um automóvel, com o menor custo para ele. Então você imagina se nós moradores tivéssemos já feito essa comissão e mês a mês ou a cada 15 dias a gente estivesse visitando a obra para verificar se os produtos utilizados, encanamento e etc., cimento e tudo mais, são de boa qualidade.
a construtora poderia ficar custosa essa obra para ela, né? Espero que ela tenha utilizado os produtos corretos, tá certo, pessoal? Então, aqui eu vou compartilhar aqui com vocês aqui o meu contrato de compra e venda, tá certo? Vocês podem ver aqui em cima aqui que eu comprei isso aqui no mês 6 de 2018. Aqui estão as informações aqui da incorporadora. Aqui embaixo aqui vocês podem ver que está em meu nome, tá certo? Como eu disse, não sei se foi aqui ou se foi no outro grupo, sou funcionário público. Aqui são as minhas informações, eu coloquei aqui uma faixa preta, tá? Que são informações pessoais. E aqui a gente vai começar aqui algumas observações importantes. Eu não vou falar todo do contrato porque ia ficar muito extenso o vídeo e não é o caso da discussão. Eu vou apontar algumas partes que eu achei interessante, né? Algumas coisas aqui não vai ter a ver com essa discussão, mas é só para também vocês tomarem ciência aí, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai começar aqui da incorporação do objeto, né? Vocês podem ver que a incorporadora tem que realizar a construção do empreendimento nos termos da Lei Federal 4.059. É justamente essa lei aqui que eu falei para vocês, tá certo? Então lá ela teria que fomentar que a gente formasse essa comissão. Como não fomentou, qualquer um aqui tem direito de ir lá e falar para o consultor, olha, aquilo lá que você está fazendo lá, eu fui olhar na lei e não está correto. Como é que vai ser resolvido aquilo ali? Olha, você está usando o material correto? Então isso aí é direito de todo mundo, tá? Não é só um direito meu. Eu me propus a fazer aquele comunicado, coloquei no grupo para que todos tenham ciência. Quem quiser participar, participa. Não é obrigatório, tá certo? Quem não quiser participar, não tem problema nenhum. Quem quiser participar, será muito bem-vindo, tá certo? Então aqui a gente vai continuar descendo. Só peguei essa primeira parte aqui para falar aqui que é nos termos da lei, tá? Mas vai implicar outras leis também durante a construção, tá certo? Então aqui a gente vai aqui analisar aqui outras partes aqui do contrato, tá? Aqui é referente à construção, tá certo? E aqui eu vou lendo aqui e vou explicando aqui para vocês, tá certo? Aqui no ponto do contrato 4.4, que ele vai falar da parte da construção, ele diz o seguinte: o edifício será tido como como pronto, desculpa, né? E acabado desde que, concluído fisicamente, a incorporadora tenha dado entrada nos pedidos de ligação definitiva de água, esgoto, energia elétrica junto às concessionárias e requerido a elaboração do CND/INSS. Todo mundo sabe que o INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social, né? Para quem não sabe o que é essa sigla CND, é, é uma certidão negativa de débitos, tá? Aí ele fala também do ABITS, ABITS todo mundo deve saber, né? É um documento que o município atesta que pode ser habitado, né? E também tem aí o pedido de comprovação pelo corpo aliás, de aprovação pelo corpo de bombeiro, tá? Eu vi que teve não sei se foi ontem, a gente acabou comentando aí sobre o AVCB, eu até falei que ele não se presta a verificar tudo, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. Você vem aqui no AVCB do Corpo de Bombeiro, primeiro aqui a gente vai ter que olhar aqui algumas coisas aqui, tá? Eu estou aqui no site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tá? O Corpo de Bombeiro, ele é integrante da Polícia Militar, então assim, ele é regido pela lei estadual, não é pela lei municipal de Cotia, tá certo? A gente vai olhar aqui que a situação aqui desse decreto aqui, ó, como vocês podem ver, não tem revogação, tá? Eu vou entrar aqui no texto aqui para a gente verificar. Esse texto aqui, vou clicar nele aqui, ele vai abrir aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui que é o mesmo. Nesse texto aqui, que é a lei 6.000, o decreto 6.911, ele vai regulamentar essa lei aqui, que é a lei 1.257, tá certo? Então a gente vai vir aqui também nessa lei aqui para a gente verificar, tá certo? Eu vim aqui também para o site da Assembleia, fui direcionado para cá, tá bom? Vamos olhar aqui a situação atual, não tem revogação, vamos olhar aqui o texto aqui. Então aqui nós vamos ver aqui essa lei complementar, tá? E aí
que é importante? Que quem quiser ler a lei, fica à vontade, pode ler a lei, tá? Já vou me atentar aqui aos artigos aqui que são específicos para que o vídeo não fique grande, tá? Primeiro que a coisa que a gente tem que ver aqui, ó, o artigo 5º. Compete ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Isso aqui é uma sigla aqui que reduziu aí a palavra, tá certo? O que a gente tem que verificar aqui? Vamos aqui no inciso aqui, 8º. Então, uma das atribuições dele é advertir, notificar e multar o infrator, comunicar o setor de fiscalização das prefeituras municipais a respeito da obra, tá? Serviços, habitação e locais de uso público ou privado que não ofereçam condições de segurança às pessoas e ao patrimônio. Essas condições de segurança às pessoas e ao patrimônio está ligado ao incêndio, tá? A gente já vai ver isso também. E aqui tem o outro inciso aqui, que vai se referir a gente, tá bom? Que é o inciso, esse inciso aqui. Fiscalizar as edificações e as áreas de risco com o objetivo de verificar o cumprimento de medidas de segurança contra incêndios, tá, pessoal? E emergenciais, prevista no regulamento. O regulamento é o decreto lá, tá bom? Então a gente vai vir aqui para a gente olhar aqui o que o decreto fala, tá? Que é esse decreto aqui. Opa. Fechar isso aqui. Aqui no texto original, que é esse decreto aqui, tá? Como eu disse para vocês, o decreto aqui e a lei que regulamenta é essa daqui. Então o decreto lá que a gente vai ter que olhar aqui, deixa eu achar ele aqui para a gente verificar, tá? Que ele vai falar das definições e tudo mais. A gente vai ter que vir aqui no... Dá aqui um... A, C, B. Que a gente vai verificar aqui, ó, das definições aqui, tá? Para os fins do regulamento são adotadas as seguintes especificações. A gente vai ver aqui que o inciso 11 vai falar aqui do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, tá? É o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, certificando que, no ato da vistoria técnica, a edificação ou a área de risco atendentes à exigência quanto às medidas de segurança contra incêndio, como eu tinha dito lá atrás, tá? Nos termos desse regulamento. Depois, o outro inciso que a gente tem que ver é o 7º aqui, tá? A área de interesse do serviço do Corpo de Bombeiro. Só perdão aqui, deixa eu ver. Não, é esse aqui que a gente tem que verificar, tá? Que é a licença aqui do Corpo de Bombeiro, ato administrativo do Corpo de Bombeiro, que reconhece o cumprimento das medidas de segurança contra incêndios exigidas para a edificação na área de risco, abrangendo auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que é o AVCB, tá? O termo de autorização para adequação do Corpo de Bombeiro, que aí ele vai falar de outra coisa, e basicamente para a gente aqui vai ficar só o que é o auto de vistoria que vai precisar lá para o empreendimento. Então, assim, a gente já teve falado lá no grupo, lá, né, falaram que o Corpo de Bombeiro ia verificar aquela parte ali, ele não vai verificar, tá? O que ele vai verificar é se o corredor está dentro do, da largura ideal, se existe ali as lâmpadas de acendimento automático, no caso de queda de energia, e esse tipo de coisa aí. Umas mangueiras, contra incêndio, extintores, esse tipo de coisa que ele vai ver, tá certo? Esse aqui é que eu vou apagar, que aqui já não vai servir mais pra gente, tá bom? Só para vocês ficarem aí por dentro. Então vamos lá. O que acontece? A gente vai ter aqui eu vou abrir aqui para vocês aqui, ó. A gente está aqui no Código Civil, tá? Estou aqui no site do Planalto. Que Código Civil vai ser importante para a gente, tá? A gente vai vir aqui no artigo 600 e de 618, tá? Aliás, vou até voltar aqui no nosso contrato aqui para ir por partes, para ninguém se perder aí. Então, basicamente, é isso aqui que ele fala, tá? Então, vou continuar aqui, vou ler de novo, né? O edifício será tido como pronto e acabado desde que concluído fisicamente a incorporadora tenha dado entrada nos pedidos de ligação definitiva de água, esgoto, energia junto às concessionárias e requerendo a obtenção da certidão negativa de débitos,
o habite e o pedido de aprovação do Corpo de Bombeiro, ainda que existam pequenos serviços de acabamento a serem realizados em algumas unidades ou nas partes comuns ao prédio, circunstâncias essas que poderão servir de fundamento à recusa do recebimento das chaves ou do impedimento à instalação do condomínio. Tá? Você vai ver que no contrato aqui ele confronta várias vezes o mesmo contrato, né? Então a gente vai descer aqui, tá? Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui ele está dizendo aqui é o seguinte, tá, pessoal? As variações inferiores a 5% da área da unidade, definidas no projeto aprovado, não afetarão o preço contratado, sendo aceitas pelo comprador uma vez que a venda é feita ad corpus. O que é isso aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, a gente comprou ali um apartamento que tem, acho que é 43 metros quadrados e 69, né, se eu não me engano, e ele está falando que se a gente, no dia que a gente for fazer lá a vistoria, você medir lá e não der a metragem que você comprou, isso aqui já estaria dentro do contrato. Isso aqui a gente pode, numa eventual ação judicial, quem sentir um fedido com isso, caso ocorrer, pode ingressar na justiça, tá? Mas tem um contrato, eu assinei, não tem problema nenhum, isso aqui é um contrato de adesão. Você não consegue fazer um contrato para cada morador, então eles fazem um contrato só, tá certo? E dá para discutir isso aqui sim, tá? Porque você comprou ali um produto que ele falava qual que seria a metragem. E aí, se teve a metragem inferior, dá para discutir isso na justiça e ter um ressarcimento aí do valor. Também, se tiver também para mais, também tem que pagar, tá? O outro artigo aqui, eu vou ler aqui, vou ver o que ele fala para a gente ir explicando. A fim de não comprometer o bom andamento da construção, a visita à obra, para que nós estamos falando aqui da visitação à obra, pelo comprador, será permitida, segundo a agenda pré-definida pela construtora. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi essa agenda, né? Eu comprei em 2018, nunca foi dada essa agenda pra gente, tá? E aí, provavelmente porque existe um interesse ali por trás, tá? A gente não vai ficar aqui discutindo aqui se estão usando material de boa qualidade ou não, tá? Espero que sim. O agendamento prévio deve ser realizado junto ao departamento de relacionamento com o cliente da incorporadora. Então, assim, meu elo aqui de ligação é basicamente o stand lá, né? O stand e a pessoa que me vendeu. Ele continua aqui falando que é através do e-mail ou do telefone, em datas e horário disponibilizado pela equipe técnica. A gente nunca teve essa agenda aqui pré-definida. Se tivesse essa agenda pré-definida, a gente ia mandar um e-mail ou através do telefone e falar, olha, vocês disponibilizaram tais dias, eu queria visitar, né, nesse dia. É possível? E aí ele ia verificar se aquele dia ainda estava disponível. Basicamente é isso, tá? Aí ele fala aqui do parágrafo único, que o comprador não poderá interferir na obra. Isso aqui pessoal, é uma cláusula aqui que ela conflita a lei, tá? Como eu já mostrei lá para vocês, tá? Vou até voltar aqui de novo, ó. Tá aqui na lei, a gente for lá no artigo 55, tá? Como a gente falou lá que os moradores têm o direito, tá? Tá aqui no artigo 85. Quem quiser dar uma olhada aí na internet, aí lê lá, principalmente os artigos 3º, o parágrafo 3º e o 4º, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então ele está dizendo isso daí, que o comprador não poderá interferir na obra, em entendimento com o mestre de obra, encarregados, operários, serviço da construtora, ou subempreiteiro contratado, tá certo? Próximo ponto aí do contrato, né, que eu quero trazer para vocês aí, inclusive até para a gente discutir futuramente, quem quiser acrescentar algo, fica à vontade, tá? Não sou dono da verdade. O comprador declara-se ciente de que não poderá, em hipótese alguma, realizar qualquer modificação estrutural. Isso aqui, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, que eu vejo que o pessoal está falando aí que ia realizar obra e tudo mais. Então, por que determinadas obras não vai poder ser feita? Vou ler aqui de novo aqui, vou explicar isso aí. O comprador declara-se ciente que não poderá, em hipótese alguma, realizar qualquer modificação estrutural na edificação, inclusive no interior das unidades. Seria as paredes do interior, tá? Mesmo após a concessão do habite, tendo em vista tratar-se de processo construtivo que não permite o deslocamento de paredes ou qualquer outra alteração
alteração nas divisões internas da unidade. Então não poderia ali alterar nada estrutural do prédio. Tá? Também é vedado, pelas mesmas razões, em qualquer época, proceder qualquer tipo de cortes nas paredes, para passagem de tubulação de qualquer natureza ou para qualquer outra finalidade, sob o risco de ser abalada a estrutura do edifício. Isso aqui é aquela discussão lá que a gente já teve já no grupo, né? Eu lembro que teve isso a respeito do ar-condicionado, tá? Uma coisa que tem que ficar bem clara é o seguinte, o corretor ele fala muita coisa que às vezes ele nem sabe, ele quer falar para, não, isso tem direito, sim, você vai poder fazer, é a Assembleia que vai definir, a gente está vendo aqui que não é, tá? Porque do jeito que foi construído o nosso prédio, a gente não pode fazer isso. Infelizmente, se a gente quiser adquirir aí um ar-condicionado, ter que ser aqueles ar-condicionado portátil, tá? Quem tem também interesse aí de fazer trocar a tomada de local e etc., tem que tomar muito cuidado, tá? Primeiro que não é permitido. Segundo, que se fizer isso escondido, se fizer isso escondido e de repente o prédio pegar fogo porque fez uma instalação ruim ou até desabar, por lei, os condomínios têm que ter seguro, tá? Seguro contra incêndio, seguro contra o prédio lá em si, né? É feita uma perícia. Se descobrir que mudaram a estrutura e tudo mais, vai ser responsabilizado aquela pessoa. Então tem que tomar cuidado. Esse é também um papel que o síndico tem que ficar sempre de olho, tá? Se for fazer alguma alteração, tem que verificar se essa alteração ela pode ser feita ou não, tá bom? Então a gente vai aqui já. Ali era só para falar desse negócio de estrutura, tá? Às vezes o pessoal fica discutindo aí e tem que saber se pode fazer ou não, tá? O que acontece aqui? Aqui a gente vai falar aqui de outras coisas, tá? Que tá da questão aqui da escritura, entrega da unidade, usos e garantias, tá? Ó, aqui no 5.4, quem quiser acompanhar aí com o contrato pode ver, tá? As dependências e utilidades de uso comum dos condôminos dos edifícios que compõem o condomínio, fisicamente instaladas em apenas algum dos prédios ou edificações, somente serão entregues e poderão ser utilizadas pelo comprador, quando ao término do edifício que for prevista a referida dependência ou instalação, o que abrange também as áreas externas de utilização comum. O que é isso aqui, pessoal? Eu sei que teve gente aí que pulou na piscina e tudo mais, né? Tomar cuidado, tá? Porque pode sofrer uma sanção aí da construtora, tá? Então tomar muito cuidado com isso daí, tá bom? Isso aqui eu coloquei mais para isso, tá? Aqui no 5.6, né? O comprador compromete-se a providenciar. Isso aqui é uma coisa também que eu vi que é bom até já comentar para que todo mundo tenha ciência, não venha a sofrer nenhum, nenhum prejuízo futuro, né? É o seguinte, o comprador compromete-se a providenciar em até 60 dias, né? Esse é o prazo da expedição do habite a mudança de titularidade junto às autoridades competentes referente a tributos, tarifas, contribuições e qualquer outras despesas ou encargos que incidam sobre o imóvel, comprovando as providências ora pactuadas por intermédio de correspondência protocolizadas junto à incorporadora, sob pena de configuração de inadimplemento, tá? Desculpa aí, tomar um copo de água aqui, já estou com a boca seca. O que acontece aqui, pessoal? A gente tem que, depois que fizer o habite, tem que ir lá trocar, tá? Porque a, a, toda a estrutura ali vai estar em nome da incorporadora. Se bem que a gente assinou aí, se vocês pegarem todo o contrato de vocês, a gente assinou uma procuração para a construtora fazer isso. Eu acredito até que ela vai fazer, que ela fará isso. Se caso ela não tomar essa providência, a gente tem que estar de olho nisso, porque ela pode cobrar isso da gente, tá bom? E ela cobra aqui equivalente à devolução em dobro, tá? Isso, se ela cobrar, a gente vai ter que pagar. Isso aqui a gente compactuou no contrato, tá bom? 5.7. No momento da entrega da unidade, o comprador deverá proceder à rigorosa vistoria da unidade autônoma,
Aqui eu chamo a atenção para você que ele fala da autônoma, mas em nenhum momento no contrato está falando das áreas comuns. Então, assim, isso aqui é um contrato que é feito para todos os empreendimentos deles, né? É um contrato que, no meu ponto de vista, e eu respeito se alguém divergir, é um contrato muito mal redigido, tá? Mas, enfim, é o contrato que a gente tem, né? Aí ele fala aqui, assinalando o termo de vistoria do imóvel, né? Aí ele coloca aqui imóvel, por que eu falo que é muito mal redigido? O imóvel é tudo, é o condomínio inteiro. Ele teria que ter colocado aqui unidade autônoma. Então, assim, se vocês perceberem, o contrato ele não é bem especificado, né? Mas vamos lá. No qual constará o estado em que se encontrar o imóvel, apontando, se for o caso, eventuais defeitos visíveis para permitir seu reparo pela construtora, o que não constituirá motivo de recusa ao recebimento da unidade. Então ele está falando que no momento que a gente for fazer a vistoria, a gente não vai poder recusar a entrega, tá? Isso aqui, ó, é totalmente irregular, tá? Perante aí as leis. Por quê? Imagina que São você tem 14 horas. é, um problema ali na sua unidade que você não consegue mudar. Como é que você vai receber? Né? Então isso aqui uma eventual discussão na justiça, essa cláusula aqui provavelmente ela é anulada, tá? Mas enfim, tá aqui, só para a gente saber. O parágrafo único vai falar que a incorporadora entregará ao comprador um manual contendo indicações e recomendações alusivas à conservação das unidades e a das partes comuns do edifício, tá? Aí aqui ele continua no parágrafo segundo, ele fala que o comprador obriga-se a conservar a unidade autônoma após a emissão da posse, promovendo a manutenção recomendada sob pena de perda de garantia, obriga-se ainda a manter em seu poder o comprovante da realização das manutenções recomendadas no aludido manual. O terceiro parágrafo ele vai falar aqui quanto a possíveis defeitos, né? Eu vou até voltar aqui até no segundo aqui só para eu ilustrar aqui alguma situação, né? Ele fala que que a gente está obrigado a seguir as recomendações. É aquele caso lá que eu te falei. Vai entrega daquele jeito lá com os dutos expostos. Aí ela fala, ó, tem que tomar cuidado ali, a gente vai reparar. Alguém manobra o carro ali, por um acidente bate, ela se exime da responsabilidade, tá? Vamos aqui para o parágrafo terceiro. Quanto a possíveis defeitos existentes na data da entrega da unidade autônoma, ou que venha a aparentar nos 90 dias subsequentes, estabelece que o comprador pedirá a intervenção da incorporadora no ato da entrega das chaves, ou posterior, através de e-mail. Aqui ele fala aqui do e-mail ou telefone, especificando com detalhes a natureza do defeito e, se for o caso, problemas que tenham decorrido do uso inadequado ou de atos de terceiro, para permitir que a incorporadora efetue os reparos cabíveis, diretamente ou por pessoa por ela indicada, ou ainda pela assistência técnica dos fabricantes de equipamentos instalados. O que ela está dizendo aqui? Ela fala que a gente tem que proceder em 90 dias, né, subsequente. E depois ela vai falar aqui que o prazo de garantia, um pouco mais para baixo que eu vou ler até para vocês, vai falar que é esse prazo, tá? Continuar aqui, ó. A construtora responsável pela edificação assumirá integral responsabilidade por defeitos aparentes ou ocultos e pela solidez e segurança da edificação, nos termos do Código Civil. Quem leu o comunicado que eu escrevi, viu lá que eu embasei lá Código Civil, embasei legislação de trânsito, legislação do município de Cotia. Tá tudo ali, dentro da lei. Eu não estou fazendo nenhum questionamento que está fora dentro da lei, que eu não tenho conhecimento específico. Eu não vou fazer ali um questionamento sobre estrutura. Eu não sou engenheiro para questionar isso, tá certo, pessoal? Continuando aqui, desde que o comprador, relativamente à unidade objeto dessa promessa, ou o condomínio, quanto às partes comuns do prédio, não tenham concorrido para o seu aparecimento ou para o seu agravamento, por ação ou omissão, mau uso, falta de manutenção ou de conservação. É aquilo lá que eu acabei de dizer. Se, porventura, a gente provocou o aparecimento, que ele diz aqui, ó, seu aparecimento, o que seria isso? Vamos supor que a gente sobe lá no telhado,
retira as telhas, começa a dar infiltração de água na unidade de cima. Ela não vai se responsabilizar, tá? Se for uma ação também nossa, ou uma omissão nossa, um mau uso, ela vai tirar o corpo dela fora. Basicamente é isso aqui, tá? Para não ficar alongando muito o vídeo. Aí ela diz aqui o seguinte, mais uma vez eu digo que esse contrato aqui ele é muito mal feito, né? Ela diz aqui no 5.9 que o prazo de decadência, que seria o prazo que a gente tem para reclamar, tá? Contra possíveis defeitos aparentes, de fácil constatação, é de 90 dias, contados da data da entrega da unidade ou das partes comuns do prédio, conforme o caso. Vou mostrar aqui para vocês. Antes de eu ir lá na lei, eu só vou ler só o segundo aqui e faço comentário e depois eu mostro lá na lei. O 5.10 diz o seguinte: a garantia oferecida a equipamentos instalados na unidade será igual à fixada pelo fabricante, tornando-se como termo inicial a data da certidão do ABITS. Aqui a observação é o seguinte: não pode ser a data do ABITS, porque, por exemplo, pode ser que a construtora vá lá na prefeitura, a prefeitura faça a sua fiscalização, verifique o que ela tem que verificar e peça o ABITS. Se a gente pegar o nosso cenário hoje com a pandemia, ninguém não vai conseguir fazer os 720 de uma vez só. Vai ter que ser fracionado, tá? Vai ter que ser por vezes ali. Então, a data do ABITS ficou lá para trás. Você vai receber uma unidade e sua garantia já está já correndo. Então isso aqui não cabe, tá? Agora vamos ver aqui o prazo aqui que ela fala que a gente tem que reclamar, tá? Então a gente vai olhar aqui. Primeiro a gente vai no Código Civil, tá? Que eu estava falando aqui para vocês. Deixa eu achar aqui o Código Civil. Tá aqui, ó, Código Civil, tá? Para quem quiser acompanhar. Estou no site do Planalto, tá atualizado. Mas quem tiver interesse pode ir lá no site também. O que a gente tem que olhar aqui no Código Civil? A gente vai aqui no artigo 618, tá? Deixa eu achar ele aqui, que a gente vai explicar para vocês aqui. Aqui, ó, artigo 618, tá, pessoal? Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo, que é a questão lá do buraco. Então o Código Civil ele dá para a gente 5 anos de garantia, mas se a gente pegar aqui o contrato que eles fizeram, eles falam de 90 dias, tá? Isso aqui não se aplica para a gente, tá? Ele mistura uma lei que seria aplicada ao condomínio e aí ele pega a lei do consumidor, que é de 90 dias. Por que eu, no comunicado, eu coloco a lei do consumidor? Vou explicar aqui para vocês também, tá? Esse aqui é o Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Só tirar isso aqui que é para ele ficar mais claro. Esse aqui é o Código de Defesa do Consumidor, também está no site do Planalto, está atualizado, está aqui, ó, dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Por que eu trouxe o Código de Defesa do Consumidor? A gente vai observar aqui alguns artigos aqui que são importantes para a gente, tá? Primeiro a gente vai vir aqui, ó, artigo 6º, são direitos básicos do consumidor, e a gente vai verificar aqui o inciso 8º aqui, ó. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor no processo civil. Quando a critério do juiz, e aí quem quiser pode ler todo. O que interessa aqui, para tentar encurtar o vídeo, tá? É o seguinte. Esse comunicado é uma prova que a gente vai ter, que a gente já falou para a construtora. Falou, olha, a gente detectou um problema aqui, eu sei que a obra não está terminada, eu queria saber se vocês já estão cientes disso. Se vocês têm um plano para solucionar esse problema, e se vocês não estão cientes disso, a gente solicita que seja reparado antes da entrega. Tá? Por que eu coloquei isso aqui? Ó? A inversão do ônus da prova, para quem não entende, né, e ninguém tem o dever de entender, tá? É o seguinte, quando a gente vai na justiça, quem é consumidor é invertido o ônus da prova. A gente alega
E se, no caso aqui, a construtora ela não conseguir provar que o que a gente está alegando não procede, ela é condenada. Então, assim, ela que tem que provar que o que a gente está alegando não é verdade. Aí a gente tem que vir aqui, ó, para vocês verem que o que eu estou falando aqui tem fundamento. Você pega aqui o Código de Processo Civil, tá? Estou aqui no site do Planalto. A gente vai lá no artigo 373, se eu não me engano. Vamos chegar lá nele. Só um minuto. Trezentos e setenta e três, tá aqui, ó, o artigo 373, quem quiser ler, fica à vontade. O ônus da prova incube, tá aqui, ó, inciso primeiro, ao autor, quando do fato constitutivo do seu direito. O que ele está dizendo? Se a gente está promovendo uma ação e a gente está alegando que a construtora errou, a gente teria que provar. Mas como a nossa relação é uma relação de consumo, a gente se utiliza do artigo 6º e aí pede a inversão do ônus da prova para o juiz. É isso aqui, tá? Do Código Civil, eu vou aqui comentar com vocês aqui um outro artigo, tá? Que é o artigo 26. Aqui, ó. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em. Aí aqui ele está dizendo que vai caducar em 30 dias, se não for durável, e em 90 dias se for durável. Aí aqui, quem foi redigir o contrato quis pegar isso aqui, mas isso aqui não implica para a gente, tá? Outra coisa que ele fala que é do início do habeas. Mentira, tá? Aqui, ó, você pegar aqui o artigo 1º, ele fala: inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto. Então, não é do habeas, é quando ele vai entregar para a gente lá, quando você vistoriar a sua unidade, tá? Ou do término da execução do serviço. Outro ponto aqui importante aqui de ver, aqui no Código de Defesa do Consumidor, que a gente pode utilizar também, tá? É o parágrafo 3º, tá? Que ele fala lá que se você não reclamar ali, acabou, né? É mentira. Ó, como que começa a contar o prazo? Tá aqui, ó. Tratando-se de vício oculto, é aquele vício que a gente não consegue verificar, né? Por exemplo, é um cano que está vazando dentro da parede que ninguém vai conseguir ver, mas ao longo do tempo ele vai começar a gotejar ou a ficar úmido ali, esse tipo de coisa, né? O prazo decadencial, que seria o prazo ele começa a contar, inicia-se do momento em que ficar evidente o defeito. Então, por exemplo, se a gente comprou ali uma coisa, tem um problema no cano, passou-se um ano, 2 anos, você estragou seu móvel que estava fixado na parede. Aí é esse prazo que vai começar a contar a partir de agora, tá bom? Então é só para quem ficar com dúvida aí, depois quiser me perguntar, eu tô à disposição aí, tá bom, pessoal? Então basicamente era isso daqui, né? Agora a gente vai voltar aqui para o contrato, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, da convenção e instalação do condomínio. O 6.2 ele fala o seguinte, ó, entre a data da conclusão da construção da obra e a data prevista para a entrega das unidades, aos condôminos será realizada a Assembleia Geral de Instalação do Condomínio. Quem já foi convidado para isso? Porque ele fala aqui que é da data da conclusão da construção da obra e a data prevista para a entrega. Ninguém foi chamado para isso, né? Então a gente não dá para ficar esperando também que a construtora ela vai cumprir tudo isso daqui, vai ficar notificando a gente que isso aí não vão fazer, tá? O 6.4, considerando as características especiais do empreendimento e visando assegurar o pleno exercício do projeto, caberá exclusivamente à incorporadora, representando todo o condomínio, a escolha da administradora. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Que a construtora ela vai contratar uma administradora, que vai auxiliar ali o síndico que foi eleito, tá? E é por um período de 2 anos. Isso aqui a gente tem que ficar muito atento, porque assim, ela pode pegar uma, uma administradora, não estou falando que é o caso, tá? É só uma hipótese. E ela pode ter ali uma troca de favores e ser muito custoso, ficar muito caro para a gente. Então a gente tem que avaliar, ver quanto que está sendo, quanto que foi contratada essa administradora,
providenciar alguns orçamentos para ver se tem uma outra administradora que preste o mesmo serviço com qualidade, com preço mais acessível, e se for o caso, a gente quebra esse contrato aí, tá? Que aí isso vai diminuir o valor do nosso condomínio, evidentemente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui que eu observei. Não, não tem. Tá, deixa eu ver. Ah, tá, tem algumas outras observações que estão mais aqui para baixo. Aqui, tá? Quem estava com dúvida aí de como que vai ser as vagas, tá? Tá aqui, ó. São 720 unidades autônomas com destinação exclusiva para o uso residencial, distribuída nas seguintes formas. Aí ele vai falar aqui que é do térreo, tal, 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 tá? Aí ele fala aqui, ó. São 720 vagas de estacionamento de veículo destinadas às unidades autônomas, sendo 22 vagas para os portadores de necessidades especiais. Então, dentro dessas 720 vagas, 22 vagas vai ser destinada para esse público aqui. Evidentemente, a vaga ela é maior, tá? Isso aí está lá na lei municipal. Continuando aqui. Mais 5 vagas extras. Então, vai ter 5 vagas extras, né? Além das 720. 8 vagas de visitantes, né? 2 vagas de acomodação e mais 36 vagas para motos. Vai ser tudo descoberto e distribuídas na área comum, tá? Então não sabe se vai ficar perto do seu apartamento ou não, porque ele não diz nada, tá bom? Questão aqui da segurança, né? Eu observei isso aqui, ó. O sistema o nosso portão é um sistema elétrico de automação dos portões, tá? Então ela tem que entregar com o motor lá aquele portão, não vai ser manual. A proteção do, do condomínio é muro ou grades, tá? Que é aquelas telas lá. Então, assim, ela, ela faz o que é mais econômico para ela, tá? Se você pegar aí o plano diretor da cidade de Cotia, ele estipula lá que pode ser muro ou grade. Então, ali no fundo ali, ela não vai gastar dinheiro para fazer um muro, ela coloca uma grade que é muito mais barato, né? Só que a gente tem que ficar atento também para verificar na legislação lá aonde que é muro e aonde que pode ser grade, tá bom? Aqui é o sistema de combate ao incêndio, que eu já falei lá em cima lá, até mostrei lá na lei, tá? O que é feito, tá? Então tá aqui, ó. Basicamente ele vai olhar rotas de escape com iluminação de emergência, extintores, mangueiras e etc, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma observação. Ah, tá, tem uma observação aqui também que eu fiz sobre as unidades autônomas, né? Que aqui é o seguinte, ó. A, a previsão de terminais para eventuais instalações de medidores de água. Então, assim, pelo que dá para entender aqui nesse descritivo, é que a água vai ser uma conta só, tá? Eventualmente lá na frente lá a gente pode se organizar e pedir para instalar um medidor para cada residência. Então aí cada um vai pagar eventualmente o que consome mesmo. Por enquanto, quem tem apenas quem mora sozinho ou é um casal sem filho, vai consome menos água. E eu passo que quem tem filhos, né, um exemplo aí de uma família com quatro pessoas vai consumir mais água. Essa conta vai ser rateada para todo mundo. Vai ser dividido igual, tá? A instalação elétrica aqui não fala se também vai ter relógio ou não, tá? Deixa eu ver se eu observei mais alguma coisa. Não. Aqui é o descritivo, tá? Quem quiser ver, deixa eu ver se consigo virar. Quem quiser ver aqui, ó, ele fala como é que é feito, o piso é entregue em laje de concreto, tá? Então ele vai especificar tudo aqui, tá? Isso aqui é um regulamento aqui de que o ITBI é grátis, tá? E aqui ele vai falar onde é que está o nosso empreendimento, tá bom? Quem quiser ler aí fica à vontade. Então, pessoal, basicamente é, é isso, tá? Que eu queria comentar com vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma lei aqui. Ah, tá. Deixa eu olhar aqui, ó. Só para quem tiver curiosidade, tá? Basta vir aqui, ó, na Câmara Municipal de Cotia, tá? Você vem aqui, ó, na parte da legislação. Você coloca, você vem aqui, ó, na parte da legislação. Eu vou só clicar aqui, ó. Eu fiz um login para mim, tá? Até mesmo para ficar acompanhando as leis. Se você vem aqui em pesquisa aqui, ó, você consegue pesquisar a lei, tá?
Vamos vir nessa daqui, ó. Vamos pesquisar aqui, a lei 247, tá? Que foi o que deu embasamento lá para aquele comunicado, tá? Que a lei 247 ela vai falar como é que é feito os pavimentos, tá? Aliás, eu vou voltar aqui, que se eu clicar aqui eu não consigo ter eu não consigo ter acesso os anexos, tá? Então, basta você fazer esse caminho que eu fiz, é que você vai ter acesso a esse anexo. A gente espera aqui carregar, tá? Então aqui é a lei complementar, tá? Vocês podem ver aqui que está tudo assinado aqui, quem era o prefeito na época, tá? Então o que interessa pra gente, a gente vê. Vou mostrar aqui uma coisa aqui para vocês aqui, tá? Dá um Ctrl F aqui. Faixa. Aqui ele vai falar como é que deve ser a faixa de trânsito, tá? Qualquer uma das áreas deve ser dividida pela pista, tá? Ele vai falar, então quem tiver interesse dá uma olhada aí, tá bom? E aqui o que mais interessa pra gente vai estar aqui embaixo aqui, tá? Só deixar isso aqui para ele ficar mais aceso. Que ele fala todo, ó, pessoal. Quem tiver interesse aí de pegar para ver, ele é um manual aqui de como deve ser feito as coisas, tá? Então assim, eu não falei nada no achismo, tá? Eu fui estudar isso aqui, eu fui ver para fazer aquele comunicado, não foi nada assim que eu tirei da minha cabeça, tá bom? E eu quero mostrar aqui para vocês aqui como que é a largura lá da rua, tá? Vocês veem aqui a própria legislação aqui do condomínio de Cotia, ela mostra aqui, até com o desenho aqui, como é que deve ficar, como é que deve ser feito, tá? Então isso aqui que a gente tem que ficar muito atento, porque se a construtora entregar para a gente de uma forma que contraria isso aqui, aí passar um fiscal lá para fiscalizar, depois a gente vai ter que a gente que vai tomar multa, a multa vai ser feita no condomínio e a gente vai pagar. E vai ficar aquela discussão na justiça, se era a construtora que era responsável, se não era. Então a gente tem que evitar todas essas discussões aí, tá? Deixa eu só ver se eu acho aqui. Tá, vai estar aqui para baixo aqui. Então deixa eu procurar aqui para mostrar aqui para vocês aqui. Calçada e passeios. Tá. Como vocês estão vendo aí, tem até os desenhos dos gabaritos, como deve ser feito, né? Quem tiver interesse aí e gostar de ler essas coisas, dá para se divertir bastante aqui, tá? Mas deixa eu achar aqui a parte que interessa ali pra gente, tá? Ponto de parada de ônibus, bicicletários, faixas, bicicletários, disposição de barreiras. Aqui, isso aqui é o que regulamenta ali, por isso que eu tirei aquela foto medindo, tá? Utilizei um metro ali para medir. Aqui é a largura. As faixas de trânsito devem ter gabarito padronizado, conforme a hierarquia da via em questão e poderão ter entre 2,80 m, então a construtora ela não perde dinheiro, tá? Ela vai trabalhar sempre com o mínimo ali, e não está errado isso. Ela, o ramo, o que o empresário quer é lucro, né? Então ele não está errado, ele faz dentro do mínimo aqui previsto, tá? Então aqui ele vai falar todo. Os estacionamentos, quem tiver aí curiosidade pode vir aqui, pode ler, tá? Inclusive até no dia lá é bom a gente medir lá para ver se está dentro dos parâmetros, né? Então ele vai falar se quanto que tem que ter quando o estacionamento ele é paralelo, se o estacionamento for 90 graus, né? Aqui tá, ó, tem até os desenhos aqui informando como é que deve ser, tá? Quem tiver curiosidade, tá? Aqui é um estacionamento de deficiente. Aqui é se for em paralelo, tá? Aqui, em paralelo aqui entre as vagas. Aqui é em paralelo com a calçada, tá? Aqui é se for no ângulo de 45 graus, tá? E aqui ele vai mostrando tudo como deve ficar, tá? Porque tem que ter um espaço mínimo, que senão acaba realmente batendo nos outros carros. Bom, então acho que era isso que eu queria conversar com vocês, tá certo? Se ficou alguma dúvida,
Se vocês quiserem me mandar uma mensagem, estou aqui à disposição. Se teve algum erro aí durante o vídeo, eu peço desculpa para vocês, tá? Nunca fiz vídeo, não sou profissional disso. Mas eu acho que com o vídeo eu acho que dá para explicar um pouco melhor, tá bom? Um abraço a todos e um bom final de semana.